Olá! Hoje é terça-feira, 5 de agosto. Chegamos com a nossa terceira edição do dia. E o foco aqui ele se baseia num conjunto de fontes que buscam denunciar o que elas estão descrevendo como um genocídio acontecendo em Gaza. E também a cumplicidade internacional que, segundo essas mesmas fontes, acaba silenciando isso tudo. Olha, a frase de impacto que abre essa nossa análise hoje e que vem dessas fontes, ela é bem forte. Eles chamam de guerra, mas tudo indica que é genocídio transmitido ao vivo, dia após dia, com plateia global e silêncio cúmplice. Então, vamos mergulhar um pouco no que essas fontes estão apresentando sobre os eventos lá em Gaza, tentar entender por que elas insistem tanto em usar termos como projeto de aniquilação e não simplesmente conflito ou resposta proporcional. Vamos detalhar os argumentos, as evidências que elas apontam, quem está envolvido, quem está se omitindo e por que essas fontes acham tão relevante prestar atenção nisso. A situação que elas descrevem é realmente desoladora. São bombardeios contínuos, há meses, destruição sistemática de hospitais, corte deliberado de água, de eletricidade e o bloqueio da entrada de comida. As fontes chegam a trazer relatos de crianças morrendo de inanição, escolas virando escombros. É muito pesado. Pois é, e esses relatos, é importante a gente notar, eles não são isolados, As fontes fazem questão de destacar que a própria ONU tem, assim, emitido alertas constantes sobre isso. E tem mais. Organizações de direitos humanos que são muito respeitadas, como a B'Tselem, que é israelense, e a Human Rights Watch Internacional, elas investigaram lá no terreno e classificaram várias dessas ações como correspondendo a atos genocidas. E as fontes que a gente analisou também se debruçam muito sobre a questão da intenção, Elas citam declarações que teriam vindo, veja só, do próprio exército israelense. Coisas como chamar a área de Netzarim de zona de extermínio ou aquela afirmação de que não há inocentes em Gaza. A argumentação que essas fontes trazem é que essas falas, elas refletem uma doutrina de extermínio, não só de autodefesa, entende? Exato. Tem até um relatório específico, Our Genocide. Foi publicado pela B'Tselem junto com a Physicians for Human Rights Israel. E ele sustenta essa tese de um projeto deliberado mesmo para destruição e deslocamento forçado do povo palestino. E o que é interessante, do ponto de vista da análise que as fontes propõem, é como elas conectam essa situação toda com um conceito chamado necropolítica, do filósofo Achille Mbembe. Basicamente, a ideia do poder soberano do Estado. Quer dizer, o poder que o Estado tem de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Nossa! E as fontes aplicam isso diretamente a Gaza. Elas argumentam que a morte ali está sendo administrada, pela fome, que é induzida pelo bloqueio, pelas bombas que destroem infraestrutura essencial, pela negação de acesso a recursos básicos. Gaza, na visão dessas fontes, acabou se tornando uma espécie de laboratório de extermínio lento. Elas citam também o historiador Martin Shaw, que é especialista em genocídio, e ele corrobora essa leitura. Ele diz que os ataques à infraestrutura civil e a recusa em permitir ajuda compõem, sim, um plano genocida. E para que um sistema desses funcione, as fontes argumentam que a desumanização do outro é uma peça-chave, Aquela retórica que tenta associar todo palestino à violência, isso acaba, segundo essa análise, legitimando que qualquer um, inclusive mulheres, crianças, possa ser visto como um alvo válido. Tem uma socióloga, a Helen Fein, que as fontes citam. Ah, sim. Ela estudou muito como essa desumanização quebra a empatia, Aquele reconhecimento básico de que todo ser humano merece proteção. O sofrimento do outro que foi desumanizado simplesmente deixa de importar. Ou pior, passa a ser justificado. Exatamente. E essa análise, ela conversa muito com as críticas do Edward Said, lá no livro Orientalismo. Lembra? Lembro, claro. O Said argumentou como a construção ocidental do outro, no caso o árabe, o muçulmano, como alguém bárbaro, irracional, violento, como isso historicamente serviu para justificar colonização, ocupação, violência. As fontes estão sugerindo que o que a gente vê em Gaza hoje
pode ser lido como uma manifestação atual e trágica dessa mesma lógica, dessa desumanização. E os dados humanitários que as fontes trazem, olha, são de chocar. Unicef, Al Jazeera, aquele IPC da Segurança Alimentar, Human Rights Watch, Anistia Internacional, todas elas reportam um bloqueio que gerou uma crise alimentar sanitária sem precedentes. Falam em mais de 320 mil crianças com menos de 5 anos em risco assim, iminente de desnutrição aguda severa. Mencionam pelo menos 122 mortes confirmadas só por inanição até agora. É terrível. Terrível. E agências da ONU e outras organizações alertam que essa privação intencional de água, de comida, isso constitui crime de guerra e pode sim ser qualificada como extermínio. No cenário internacional, as fontes até apontam algumas reações, mas elas questionam bastante a eficácia, né? Mencionam, por exemplo, aquela denúncia do comediante John Oliver sobre falas do ministro israelense Bezalel Smotrich. Sim, eu vi isso. Que teria dito ser justo e moral deixar palestinos morrerem de fome. O Oliver também destacou o financiamento militar contínuo dos Estados Unidos para Israel, que, segundo as fontes, já passa dos 18 bilhões de dólares desde o começo dessa ofensiva. 18 bilhões! E o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, também é citado. As fontes lembram das múltiplas advertências dele, 80% da população de Gaza deslocada à força, hospitais em colapso, e ele condenou o que chamou de anexação progressiva da Cisjordânia também. Mas as fontes trazem um ponto final aqui, uma virada narrativa que elas consideram bem importante. Um olhar para dentro da sociedade israelense, o argumento é que o trauma, que é real, profundo causado pelos ataques de 7 de outubro, parece ter sido canalizado, pelo menos em uma parte significativa da população, para uma espécie de apatia moral em relação ao sofrimento palestino. Esse sofrimento se torna invisível, sabe? Irrelevante ou até justificável nesse contexto. Tem um exemplo disso que as fontes destacam, que é bem ilustrativo, a reação de um apresentador de TV israelense. Ah, sim. Que, ao ser confrontado com imagens de crianças famintas em Gaza, ele teria se recusado a ver. Teria dito algo tipo, eles crescerão e nos atacarão. Essa fala, na interpretação das fontes, reflete uma recusa coletiva maior em enxergar a humanidade e o sofrimento do outro. Uma recusa que é alimentada pelo próprio medo e pela dor, né? Complexo. Muito complexo. Bom, vamos fazer uma pequena pausa agora, 1 minutinho e a gente já volta. Voltamos, e agora nesta parte da nossa edição a gente vai focar em como a mídia e, certas instituições internacionais parecem, segundo as fontes que a gente analisou, acabar sustentando a impunidade lá em Gaza. Uhum. E vamos olhar também para umas rachaduras que começam a aparecer no discurso oficial, sabe? E a resistência que cresce dentro e fora de Israel. Isso é um ponto fundamental mesmo. Para a gente entender por que essa situação persiste, né? É preciso olhar os mecanismos que estão em jogo. E um deles, que as fontes destacam bastante, é o papel de uma parte da mídia internacional. Certo. Há indicações, por exemplo, de que veículos grandes como o New York Times teriam uma política assim meio que de evitar usar termos como genocídio ou mesmo território ocupado. E qual o efeito disso na prática? Bom, a consequência apontada é que isso pode contribuir para uma certa desumanização dos palestinos, né? E acaba falhando no dever de informar de uma maneira mais completa, mais honesta. Interessante como as fontes que a gente viu mostram uma reação a isso, né? Quer dizer, mesmo com ataques, tem jornalistas como a Emmanuel Eubas Phelps que furam esse suposto bloqueio. Exato. E recebem apoio, principalmente dos mais jovens. Isso sugere que talvez a versão oficial não esteja sendo aceita assim tão passivamente por todo mundo. Sem dúvida. E isso, olha, nos leva a um outro ponto nevrálgico que as fontes levantam. O uso político da memória do Holocausto. Ah, sim, isso é delicado. Muito. A tragédia histórica, que é absolutamente incontestável, é mencionada nas análises como sendo usada, às vezes, como um escudo, sabe? Um escudo pra quê, exatamente? Para blindar de críticas. O historiador Michel German, por exemplo, ele critica como certas definições de antissemitismo, tipo aquelas promovidas pela IAHA, Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto, Sei. que podem incluir algumas formas de crítica a Israel.
como elas são usadas, instrumentalizadas mesmo, para silenciar questionamentos legítimos sobre as ações do Estado. Entendi. E segundo German, isso na verdade desfigura o propósito pedagógico central do Holocausto, que deveria ser um alerta universal, né, contra qualquer tipo de genocídio. Isso levanta uma questão que as fontes abordam que é bem delicada. Essa crítica às ações de Israel, então, não correria o risco de ser vista como antissemitismo? Olha, de acordo com a perspectiva do German, que está lá nas fontes, a distinção é crucial. Ele argumenta que a crítica se baseia em ações observáveis do Estado de Israel, sabe? Ações que teriam paralelos com padrões históricos de colonialismo, de apartheid. E aí denunciar isso seria quase um dever ético. Ele até alerta que confundir essa crítica com o antissemitismo não só é um erro, como banaliza o antissemitismo real, o perigo real. Faz sentido. E tem mais um ponto que ele toca, né? Tem. Ele aponta um paradoxo interessante. Como alguns setores da direita, principalmente nos Estados Unidos, se colocam como grandes defensores de Israel, usando uma identidade judaica como escudo. Certo. Mas, segundo essa análise, muitas vezes o que motiva isso é um sentimento anti-muçulmano, e não exatamente um apreço pela comunidade judaica. É uma distorção bem complexa, né? Bem complexa mesmo. E as instituições internacionais, como elas entram nesse quadro, segundo o material que a gente tem? A ONU, por exemplo, denuncia violações. Denuncia, mas... As ações efetivas parecem que ficam paralisadas, né? Principalmente por causa dos vetos lá no Conselho de Segurança, com destaque para o papel dos Estados Unidos, que mantém um apoio financeiro e político bem forte para Israel. Exato. Bilhões de dólares, né? Que, segundo consta, sustentam essa dinâmica toda. As fontes apontam para um silêncio que soa quase cúmplice, assim, no plano institucional. E isso contrasta com o que acontece fora, né? Totalmente. Contrapõe fortemente com a mobilização que a gente vê crescendo na sociedade civil global. Tem iniciativas como a Marcha Global por Gaza, liderada pela Progressive International. E também grupos judaicos progressistas, que é importante notar, que rompem esse silêncio e se manifestam publicamente. Qual o argumento central deles? Argumenta-se muito que o lema "Nunca Mais", que nasceu lá das cinzas do Holocausto, ele só tem valor de verdade se for aplicado a todos, universalmente. Claro. Usar essa memória tão importante para justificar ou para blindar o que as fontes descrevem como um extermínio de outro povo seria, na visão deles, trair o significado mais profundo desse nunca mais. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A mensagem que parece emergir das fontes é que aceitar essa situação como se fosse só mais um conflito nos torna, de alguma forma, cúmplices, né? A barbárie estaria aí, sendo televisionada, muitas vezes disfarçada de legítima defesa. Exato. A conclusão que os materiais sugerem é que a escolha fundamental aqui não é entre Israel ou Palestina, não se trata disso. E sim entre... É uma escolha talvez entre a vida e o extermínio, entre buscar a verdade e aceitar a propaganda, sabe? Entre cultivar a empatia e simplesmente sucumbir à indiferença. A ideia central que fica é que nenhuma existência pode se legitimar sobre a aniquilação de outro povo, e que reconhecer essa realidade e, a partir daí, agir, isso seria a responsabilidade moral que recai sobre todos nós. Chegamos ao fim desta edição, a gente espera que essa exploração tenha trazido alguma clareza e, quem sabe, provocado alguma reflexão. Lembrem-se que os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão na descrição do episódio, tá bem? O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima!